Aqui, ó. Conectando marcas e pessoas com foco nas vendas e no lucro. Estratégias criativas, resultados impactantes. Isso daqui é para depois, na hora que a gente entrega o material, vocês vincular o que a gente disse com o slide. Mas a palavra ali é conectando. Gente, vocês não precisam falar em marca, mas mentalmente eu tenho certeza que se eu perguntar para cada uma de vocês assim, quais são as 2, 3 lojas do shopping que vocês acham que mais vende? Na cabeça de vocês, vocês têm os nomes aí. E lá no outro shopping, lá de outro lugar, quem que você acha que é a que mais vende? Quem que você já escutou as clientes na loja falando que compra da marca X também em outro lugar? E eu digo sem medo de errar, o que elas têm em comum? Conexão. Conexão. Conectar vende. Pode parecer tipo assim, gente, mas que saco. Mas vende, cara. Conectar vende. Ah, mas aquela pessoa é insuportável. Mas ela compra. E gasta bastante. Eu tô com uma cliente na cabeça, não posso falar o nome, mas ela compra muito. Mas muito mesmo. Não sei se vocês sabem, mas teve uma cliente que caçou uma encrenca lascada não faz muito tempo, dentro de uma loja aí, xingou o colaborador da loja, rolo confusão. O negócio foi tão sério que o guia dela não quis mais atender ela, enfim. Só que essa cliente, se eu falar para vocês quanto que ela compra, nós 5 caímos da cadeira. Ela compra sem dó. Eu não posso falar, né, em função da gravação, mas é muito mesmo. Aí a gente pensa o seguinte, como é que eu vendo para essa mulher? Como é que eu vendo para aquele cliente que não é tão fácil? Ou como é que eu faço para vender para um guia aí? Pensa na cabeça de vocês aí. Pensa o nome do guia mais difícil que tem de vender, que vocês acham. Pensa aí. Por que alguém vende? Alguém está vendendo. E, gente, sem medo de errar. É isso aqui, ó. Direto a gente faz treinamento lá no VIP. Direto, tipo esse. A gente vai para a rua, escuta alguma coisa, foi num treinamento, na volta a gente faz uma reunião na segunda-feira, 40 minutos, pessoal. A gente foi lá na Evoa e escutamos o Matheus, proprietário da Dátilo, o cara, enfim, o cara fora da curva. E lá ele tem uma equipe de vendas e ele faz isso. Então a gente sempre conversa. E a conexão é o que eu falo para eles. Eu falo, gente, antes de vocês venderem para alguém, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conectar. Porque se a pessoa não acreditar no que você está falando, nem Coca vende. Então, assim, por onde que a gente começa, gente? Com esse conceito de que antes de eu vender para alguém, antes de eu falar que meu produto é top, antes de eu falar que de fato é verdade, que a decoração é linda, que a fabricação própria, que o preço pelo produto é excelente, antes de eu falar de todos os meus pontos fortes, a pessoa tem que comprar a gente. E antes da gente pular para o próximo slide, trocar uma ideia, esses dias atrás, agora, faz poucos dias, um fornecedor pediu para fazer uma videochamada que ele queria vender um serviço lá que ele faz. Antes dele se apresentar, gente, me conta um pouco da história de vocês. Fala para mim como é que é o dia a dia aí do Paraná Moda Park. Por que que nesse assunto isso é assim? Não, ele não fez pergunta. Do jeito que eu sentei, o Everton já estava na chamada e o cara... Porque isso tá assim, está assado, onde já se viu isso aqui? Moeu, cara. Mas moeu sem dó. E eu fiquei quieto, né? Falei, o cara... Porque eu lembrei disso daqui, ó. Se ele tivesse perguntado o seguinte: olha, eu tenho algumas ideias para sugerir para vocês aqui nesse assunto, mas vocês poderiam explicar um pouquinho para mim por que que isso está assim? Está assim porque foi o melhor que vocês conseguiram chegar? Ou tem algum motivo específico?
Pô, velho, o cara se importa comigo, ele está preocupado com a minha dor. E não em falar que as minhas coisas estão ruins. Eu poderia passar a tarde, gente, dando exemplo disso daqui, ó. Se vocês acreditarem e se convencerem verdadeiramente nisso daqui, já não podia ir embora. Quando eu trabalhava numa marca, depois que o shopping ali da frente pegou fogo, né? Trabalhei lá quase 10 anos. Quando lá pegou fogo, antes de eu entrar aqui, eu trabalhei de supervisor comercial numa marca, de modinha. E uma das outras marcas grandes que tem aqui, o gerente lá é muito meu amigo. Aí eu ia perguntar para ele assim, bicho, você pode me dar umas dicas? Ele me contou uma história lá de uma vendedora, ligou para cliente dela, no dia de fechamento, porque viu no Instagram que as 8 últimas fotos era com um papagaio. Sério. Aí ao invés dela ligar perguntando assim, me ajuda a bater minha meta, tá precisando de alguma coisa? Não, ela ligou, fulana, que papagaio lindo é esse que você tem? Eu vi no seu Instagram. E ele me contando que a mulher mandou até o papagaio cantar, tirei o pau no gato. E ela ficou pacientemente escutando por 25 minutos a mulher contar do papagaio, mandar o papagaio cantar que bateu o pau no gato, etc, etc, etc. No fim, ela falou o seguinte, conversa tá boa, mas hoje é fechamento, eu preciso correr. Inclusive, aí bingo, aí ela fez a venda. Diz ele que ela vendeu 10 mil reais lá no dia para a mulher. E eu acredito nele. Ela quis ajudar. Eu podia ter inventado um outro assunto, mas é sério. Depois eu posso até contar alguma coisa a mais, mas assim... Gente, conectar vende. Como que nós vamos fazer? Nós vamos conversar um pouco agora para frente sobre criar conexão. Tá? Antes da gente avançar, Wanda, o que você acha, não tem certo e errado, na tua opinião, o que eu posso fazer como vendedor que eu consigo criar um vínculo com o cliente? Eu acho que você primeiro tem que conhecer a necessidade do cliente, ver o estilo dele, ver. Eu gosto, quando eu vou abordar um cliente que eu não conheço, eu gosto de olhar o Insta dele, eu gosto de olhar o status, para eu chegar até ele e apresentar o que eu tenho na loja. Legal. Eu acho que, na minha opinião... Estudar o cliente, entender ele, cria conexão. Primeiro, depois eu introduzir. Porque, suponhamos assim, que eu vendo infantil, eu vou oferecer roupa adulto, modinha, assim, que ele não trabalha. Então, eu gosto primeiro, todos os dias, eu gosto de olhar o status do cliente, aquele cliente que já é novo. O outro não, já sei qual é o segmento dele. E independente disso, eu gosto também de implantar. Tipo assim, olha, eu vi aqui no teu status que você tem um perfil assim, assim, assim. E nós temos certos looks aqui na loja que vai implantar e vai acrescentar para o que você tem aí. Que legal. No meu ver, eu acho que isso ajuda a você criar uma conexão com o cliente. A pessoa também gosta de ser vista. Então, se eu estou olhando o status dela, se eu estou olhando o Insta dela, ela vê, você se importa com o que ela está apresentando. Legal, Wanda. Com isso você vai criando conexão. Uma conexão, no meu ver. Legal. Helena, o que você acha? Não tem certo e errado. Então, eu acho assim que a gente tem que manter uma amizade com a cliente. Um relacionamento de amizade. De você estar ali todo dia, de conversa também com a cliente, daí você vai sentindo a necessidade dela, né? O que ela está precisando, e daí... Porque muitas vezes, a cliente, você falou, às vezes a cliente, às vezes naquele dia ela acaba nem comprando, às vezes ela quer conversar aquele dia, né? Tem dia que ela só quer conversar. Aí no outro dia ela compra. Mas eu acho bem importante o relacionamento de amizade. Você conhecer a cliente mais a fundo. Eu vou dar uma pitadinha nesse assunto aí. Tecnicamente a gente chama, sim, amizade é vínculo, né? Óbvio, né? Mas o que faz a amizade realmente ajudar a criar conexão e fazer negócio? É uma palavra: confiança. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não tinha pensado em trazer aqui no conteúdo. Veja. É uma situação hipotética, tá? Pensa na pessoa aí que vocês mais confiam. Mas confia até embaixo d'água mesmo. Normalmente, graças a Deus, pelo menos uma pessoa assim na vida a gente tem.
né? Se essa pessoa chegasse para você e falasse o seguinte, ó, eu garanto que se você me arrumar 200 mil reais, em menos de 6 meses eu te dou 400 mil. Por exemplo, se o meu pai ou se a minha mãe me fala uma dessas assim, Éder, vende tua casa, mora de aluguel 6 meses, por causa disso, daqui 6 meses eu vou vender o que eu vou comprar e eu te dou 400 conto. Se for ajudar meu pai e minha mãe, eu faço, porque eu confio cegamente neles. Já tinha um vizinho que morava em frente da minha casa, faz um ano, acho que aí. Um dia ele chegou e falou assim, ô vizinho, você me arruma 10 reais? Arruma, pô. O vizinho da frente 10 conto? Pois o homem sumiu por causa de 10 reais, cara. Nem bom dia, pelo mais. Não, a casa da frente era alugada, né? Ah, tá. Então, assim, só que nesses casos eu faço correndo risco. Eu falo, bicho, às vezes é melhor correr o risco para ver em quem você pode confiar. Então, 10 vale o risco de saber se a pessoa é confiável ou não. E o cara sumiu, velho. O cara sumiu. Então, gente, o lance da amizade na verdade, se chama confiança. Confiança. A confiança do tipo assim, um exemplo, de chegar num ponto e falar o seguinte, fulana, chegou 100 peças aqui de uma coleção X, eu garanto, se você não vender em 30 dias, eu compro do meu, estou dando um exemplo, eu compro do bolso. Mas você tem que acreditar o suficiente para que ela também acredite o suficiente, enfim. A amizade, cara, nos negócios se traduz por confiança. Então, enquanto eu não consigo criar uma amizade com o cliente, uma boa estratégia é ir assim, passo a passo e validando a questão da confiança. Vamos supor, aconteceu alguma coisa que a cliente falou, nossa, que bom, aqui você pode confiar. Palavra-chave, ó. Palavra-chave. Aqui você pode confiar. Aconteceu alguma coisa lá e deu tudo certo. Enfim, palavras que validam. Nós somos uma empresa séria, aqui você pode confiar, você pode acreditar na minha palavra. Bem que eu te falei que tal coisa era desse jeito. Gente, confiança vende. E confiança cria conexão. Eu sempre costumo dizer que a vendedora era um pouco de psicóloga, tem que sempre ouvir, né, o cliente, né? É isso. Antigamente a gente falava o seguinte, quem não é um pouco mentiroso não é vendedor. Nos dias de hoje não existe isso mais. Porque se você mentir para alguém, o cara entra no Google, no Insta, conta para todo mundo, você está full. Não tem como, você tem que saber ouvir. Então, exatamente, o vendedor hoje literalmente é o elo da confiança. Rose, o que você acha que é uma estratégia legal aí para criar conexão? Não tem certo e errado. Se quiser falar alguma coisa que elas dizem, também tá bom. Eu acho, igual a Helena falou, às vezes até quando eu vou abordar o cliente, até quando eu não conheço, eu mesmo eu vejo uma fotinha legal, nossa, que legal, o seu vestido, não sei o quê, alguma coisa que eu vejo ali. Então eu começo assim, às vezes, né, com algum cliente que, ou mesmo que eu não tenha já falado com ele, ou que eu já falo todos os dias. Então, eu também acho, eu concordo igual a Helena também falou, que é criar o vínculo, né, com o cliente. O conhecimento, daí. A confiança e o conhecimento. Legal. Sueli, e o quê? O que você acha? Vamos falar tudo, porque eu sou muito dada, né? Então, eu já vou chegando assim, como amiga, como se eu conhecesse faz muito tempo. Aí... As coisas acontecem. Sabe? Gente... Eu tô na abordagem, né? Já aborda como se já conhecesse já. Tem termos específicos que não está no treinamento. Mas depois eu mando assim, jogue no Google, o que é rapport? Rapport. É meio isso daí que a Sueli está falando. Você fazer coisas que causam espelhamento na pessoa. Nossa, eu fui com a tua cara, nós temos muita coisa em comum. O termo técnico para isso é rapport. Rapport cria conexão.